Olha, vamos mergulhar hoje numa notícia que, assim, na superfície parece até um erro de digitação. É daquelas que você lê 2 vezes para ter certeza, né? Exato. De um lado você tem o então presidente americano, Donald Trump, E do outro, o líder venezuelano Nicolás Maduro. e publicamente a relação era, assim, de hostilidade total, quase uma briga de bar em escala global. É uma boa imagem, sim. E aí, no meio disso tudo, surge a notícia de que eles bateram um papo por telefone. A minha primeira reação é, como assim? Exato. Como uma ligação dessa sequer acontece no meio de um clima tão pesado? Pois é, essa contradição que deixa a gente com a pulga atrás da orelha. E é por isso que essa fonte, que é um trecho curto de uma reportagem da CNN Brasil, é tão interessante. Ela nos força a olhar para além do palco, né? Exatamente. Porque na diplomacia, o que acontece debaixo dos holofotes e o que acontece numa ligação secreta são dois mundos, Completamente diferentes. mundos diferentes, mas que estão totalmente conectados. E a nossa missão aqui é tentar entender essa conexão. Isso. E a gente começa pelo jeito, assim, bizarro como essa história veio à tona. Ah, sim. Não teve um comunicado oficial, um anúncio pomposo, nada disso. A fonte diz que o Trump confirmou a ligação a repórteres agora, há pouquinho, a bordo do Air Force One. No avião presidencial. Isso, no avião presidencial. Ele estava voltando da Flórida depois do feriado de Ação de Graças. A imagem que me vem é ele passando pelo corredor do avião, soltando essa bomba e... E seguindo como se nada tivesse acontecido. Exatamente. E essa informalidade toda, ela é calculada, não tem a menor dúvida. O cenário, só o cenário, o Air Force One, já é uma mensagem. Já é uma mensagem por si só. É o centro do poder americano, mas é móvel. É um ambiente mais fechado. Falar com repórteres ali não tem o mesmo peso de um pronunciamento no Salão Oval, por exemplo. Parece algo menos importante, mas improvisado. Isso. É uma forma de dizer, olha, sim, isso aconteceu, mas não é o evento do século. Próximo assunto. Então é tipo uma tentativa de diminuir o tamanho da história antes que ela exploda. Me parece uma estratégia de controle de danos. É exatamente isso. Porque, convenhamos, uma conversa entre esses dois não é uma coisa trivial. De jeito nenhum. Ele joga a informação num contexto casual para justamente esvaziar o drama dela. Ao mesmo tempo, ele cumpre a obrigação de confirmar a história, que já estava circulando, mas... Mas faz isso nos próprios termos dele. Nos próprios termos. E o que ele diz é ainda mais revelador. A fonte cita que, sobre a ligação, ele falou que não foi bem ou mal. Foi apenas uma ligação. E ponto final. Espera aí. Sem detalhes. Apenas uma ligação entre dois líderes que viviam trocando acusações gravíssimas. Isso não me desce. Não. É como se duas pessoas que estão no meio de um processo judicial super litigioso dissessem que se ligaram só para dar um oi. É uma ótima analogia. Não existe apenas uma ligação nesse contexto. Essa frase é tão vazia que ela acaba dizendo tudo, né? Exato. É um vácuo de informação proposital. Em relações internacionais, isso tem nome: ambiguidade estratégica. E é uma ferramenta poderosíssima. Ao se recusar a dizer se a conversa foi boa ou ruim, ele não se compromete com absolutamente nada. Ele deixa todas as portas abertas. E deixa todo mundo, de adversários a aliados, no escuro, tentando adivinhar. Foi um ultimato? Foi o começo de uma negociação? Uma ameaça? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E essa incerteza dá a ele um poder enorme de narrar o evento como ele quiser, no futuro, dependendo do que acontecer. Perfeitamente. Se a situação com a Venezuela piorar, ele pode muito bem vir a público e dizer: eu avisei, naquela ligação eu dei um ultimato. Claro. Se por um milagre as coisas melhorarem, ele pode dizer: fui eu que iniciei o diálogo naquela conversa. A ambiguidade é flexibilidade, é controle da narrativa, é controle total. E mais, ao não dar detalhes, ele alimenta a especulação, mas força todo mundo a trabalhar com o pouco que ele deu. Ele cria um mistério e se posiciona como o único que tem a chave para resolver esse mistério. É uma aula de como controlar a narrativa criando um vácuo. Exato. Ok, então a gente tem o vazamento, a confirmação esquisita no avião, essa declaração super vaga. Mas a parte mais maluca é quando a gente coloca isso contra o que estava acontecendo publicamente. Aí a história fica ainda melhor. Naquela mesma época,
E a fonte é cristalina sobre isso. A ligação aconteceu em um momento de forte escalada de tensões. E forte escalada não é só retórica, né? Em diplomacia, isso significa um pacote completo de hostilidades. O que seria isso? A gente está falando de sanções econômicas pesadíssimas que asfixiam a economia do outro país, ameaças públicas de intervenção, isolamento diplomático. É o nível máximo de pressão. É o nível máximo antes de um conflito armado. Fazer uma ligação direta nesse cenário é como, sei lá, dois boxeadores parando no meio de uma troca de socos para cochichar um no ouvido do outro. É muito incomum. Extremamente incomum. E a fonte nos dá o exemplo mais concreto e, assim, assustador dessa escalada. Um dia antes da notícia, o Trump tinha dito que o espaço aéreo venezuelano deveria ser considerado totalmente fechado. Isso é de uma gravidade absurda. Não é uma sanção, não é uma nota de repúdio. É uma linguagem que flerta diretamente com uma ação militar, tipo uma zona de exclusão aérea. Exato. Como é possível que no mesmo momento em que ele ameaça fechar os céus de um país, ele esteja no telefone com o líder desse país? Uma coisa parece anular a outra. Parece, mas na verdade, uma coisa alimenta a outra. E essa combinação é um clássico, parece até coisa de manual de estratégia. Como assim? É a tática do porrete da cenoura. O famoso stick and carrot. Você cria a crise em público para poder negociar a solução em privado. Exatamente. A ameaça de fechar o espaço aéreo é o porrete, o stick. É a demonstração pública de força, serve para intimidar o adversário e também para agradar a base política interna, que quer ver uma postura dura. E a ligação secreta seria a cenoura, o carrot, a oferta de uma saída. Exatamente. Não necessariamente uma oferta amigável, mas um canal. A ameaça pública cria urgência ou desespero. A ligação privada é onde os termos são discutidos. Pode ter sido algo como: olha, essa ameaça que eu fiz é para valer. O relógio está correndo. É isso que você precisa fazer para que ela não se concretize. E entregar essa mensagem diretamente de presidente para presidente elimina qualquer ruído, né? Qualquer ruído. Elimina a chance de um diplomata suavizar o recado, por exemplo. A pressão é aplicada de forma cirúrgica e pessoal. Então, a grande sacada aqui é que, na alta diplomacia, a ameaça mais barulhenta e a conversa mais silenciosa são, na verdade, a mesma ferramenta. É uma ótima forma de resumir. Uma não existe sem a outra. É isso. E isso nos leva a uma discussão maior sobre o estilo de diplomacia que a gente vê aqui. Há uma centralização total na figura do líder. Tradicionalmente, a diplomacia é construída em camadas, né? Sim, embaixadores, secretários. Isso, embaixadores conversam, depois secretários de Estado, e só no final, se tudo der certo, os presidentes se falam. Aqui o processo é invertido. O líder atua ao mesmo tempo como o policial mau em público e o negociador em privado. E quais os riscos disso? Imagino que pular todas essas etapas pode ser perigoso. Não tem uma rede de segurança. O risco é altíssimo. Primeiro porque depende do temperamento e do improviso de uma única pessoa, sem o filtro e análise de dezenas de especialistas. Um mal-entendido pode ser catastrófico. Pode ter consequências catastróficas. E segundo, falta memória institucional. O que é combinado numa ligação secreta pode não ser registrado oficialmente. Quando os governos mudam. Esses acordos informais desaparecem. Exatamente. Gerando instabilidade. É uma diplomacia de alto impacto, mas também de altíssimo risco. Tudo isso faz muito sentido. Mas ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça, que a nossa fonte menciona quase de passagem, mas que muda tudo. A peça final. O texto diz: o New York Times já tinha reportado essa conversa que aconteceu na semana passada. Ou seja, a confirmação do Trump no avião não foi espontânea. Não foi. Ele não acordou naquele dia e decidiu ser transparente com a imprensa. Sim, e essa é a chave de ouro da história. Ele foi forçado a falar. Se a reportagem do New York Times não tivesse sido publicada, é quase certo que nós nunca saberíamos dessa ligação. Então, o que a gente está analisando aqui é a reação a um vazamento. Exatamente. É a reação a um vazamento. Isso joga luz sobre a eterna queda de braço entre o poder e a imprensa. É o governo tentando operar nas sombras e o jornalismo investigativo tentando acender a luz. É a definição perfeita. E é uma queda de braço que, em muitos aspectos, define a saúde de uma democracia.
O poder executivo, especialmente em segurança nacional, sempre vai argumentar que o sigilo é necessário. E às vezes ele é. Claro. Mas dentro do próprio governo existem pessoas, funcionários, diplomatas, militares, que podem discordar da política em curso, que podem achar que uma ação é perigosa ou antiética. E essas fontes vazam informações para a imprensa. E a imprensa age como um catalisador. Ao publicar a história, o New York Times não só informou o público, Não. mas também forçou uma reação do presidente, obrigando-o a se posicionar sobre algo que ele preferia manter em segredo. Isso mesmo. A confirmação no avião foi uma tentativa de retomar o controle da narrativa depois que o segredo já tinha escapado. A estratégia de minimizar, de chamar de apenas uma ligação, foi a melhor jogada que ele tinha naquele momento. Mas foi reativa. Foi uma jogada reativa, não proativa. Isso nos mostra que, por trás da imagem de um líder todo-poderoso, existe um ecossistema complexo de informações, de lealdades, de contrapoderes. E a imprensa está bem no centro desse ecossistema. Atuando como um cão de guarda. Exato. Uau! É impressionante como um trecho tão pequeno de uma notícia pode render tanto. Vamos recapitular o que a gente desvendou aqui. Vamos lá. Mais informal e estranha possível. No avião, quase de passagem. Isso. Vimos como a descrição vaga do Trump, apenas uma ligação, foi, na verdade, um movimento estratégico para manter o controle e a flexibilidade. A tal da ambiguidade estratégica. Depois, conectamos essa conversa privada ao seu contexto público, que era de tensão máxima. Sim, simbolizada pela ameaça de fechar o espaço aéreo venezuelano. E entendemos que essas duas ações não eram contraditórias, mas sim duas faces da mesma moeda. A tática do porrete e da cenoura. A ameaça pública cria a crise e o canal secreto serve para negociar os termos. E por fim, a gente descobriu que nada disso teria vindo à tona se não fosse por um vazamento para a imprensa. Que forçou o governo a se explicar. A grande lição, para mim, é que o que a gente vê na política internacional é quase sempre um teatro. As verdadeiras negociações, os movimentos de verdade... acontecem nos bastidores, sem dúvida. O palco público é para as posturas firmes, para os discursos inflamados. Os bastidores são para o pragmatismo, às vezes brutal. É outra coisa. E o que essa história nos mostra é que um único evento, uma ligação não detalhada, é como a ponta de um iceberg. Revela uma complexa coreografia de ameaças, de estratégias de comunicação e de jogos de poder que acontecem completamente fora da nossa vista. E no fim a gente fica com uma pergunta que a fonte não pode responder. Nós sabemos o como e o porquê da ligação ter sido revelada e temos uma boa teoria sobre a estratégia. Mas... o conteúdo exato da conversa continua sendo um mistério. E isso me deixa pensando. Considerando a gravidade da ameaça sobre o espaço aéreo, que tipo de mensagem é tão urgente, tão crítica, que precisa ser dita diretamente, de líder para líder, pulando toda a burocracia diplomática? Foi um aviso final? Uma oferta secreta e irrecusável? Ou foi algo completamente diferente que a gente nem consegue imaginar?